Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como eu disse para vocês, eu ia trazer um vídeo falando sobre o ciúmes infantil. Os ciúmes que a criança, que a gente já tem, nós mamães, de segunda ou terceira viagem, a gente já tem um filhinho em casa e vai chegar com um recém-nascido, né? Quais são as reações dessas crianças, como a gente deve se comportar diante disso e algumas dicas para vocês que fazem parte desse universo aí familiar, né? Não só pais e mães, mas como avós, tios, todos que participam das rotinas e do dia a dia dessa família. Então eu vou estar relatando para vocês algumas situações que aconteceram comigo e espero que possa ajudar vocês que buscam também alguma ajuda, alguma informação sobre esse assunto. Então, eu separei alguns tópicos e vamos lá. A primeira coisa é que como a gente pode identificar esses ciúmes, né? Muitas vezes ele acontece assim de forma que a gente nem percebe. Eu, por exemplo, saí do hospital tão preocupada, né, de como eu ia reagir com a Helena, como eu ia me comportar com ela, que às vezes a gente não percebe qual é a reação dela com a gente. Então, são coisas que se deve observar muito, porque passa despercebido, né? Como que a criança vai manifestar esses ciúmes, pode ser de várias formas. Pode ser com uma birra, pode ser deixando de comer, pode ser não nos obedecendo em algumas situações, mudando totalmente o comportamento, ou às vezes não, simplesmente se silenciando, ficando muadinha. Então a gente deve observar muito as nossas crianças para ver como que eles estão manifestando isso, né? Muitas vezes a família, as pessoas que fazem parte do dia a dia da criança repreendem, né? Ficam bravos, chamam a atenção e de repente não sabe qual é o verdadeiro motivo, né? Então, o que é muito importante é a gente ter diálogo, conversar muito. Eu, no meu caso, minha filha tem 1 ano e 7 meses. É um pouco mais complicado. Embora criança, a gente vai conversando, mas a cabecinha deles para formar isso é um pouquinho diferente do que uma que tem 7, uma que tem 10. O ciúmes, ele pode se manifestar em qualquer dessas idades, mas a gente tem que ter todo um cuidado de como conversar, de que forma colocar tudo isso, né? Mas o diálogo é muito importante, gente. E às vezes a criança pode até regredir em algumas atitudes. Eu percebi na Helena, assim, ela via o nenê chorando quando ia trocar fralda. Eu comecei a perceber que agora a gente vai trocar fralda, ela começa a chorar, né? Só quer colo, porque ela tá vendo o bebê no colo. Então, eles procuram imitar muito o bebê, o recém-nascido, ver a atenção que a gente está dando pro bebê, eles querem da mesma forma. Ela tá querendo muito colo, coisa que, né, ela gostava assim de ficar pelo chão e correndo, livre e solta. Mas agora não, ela vê que o bebê tá no nosso colo, ela também quer colo. Vai trocar fralda, ela faz o chorinho dela também. Então ela tá copiando muito essas atitudes, né? São coisas que a gente deve observar e tomar cuidado. Eu pesquisei muito, conversei com alguns pediatras enquanto estava no hospital e depois também visitando o pediatra da Helena. Eles me orientaram muitas coisas semelhantes, né? São coisas que eu acho importante levar em consideração. Descobrir a causa, lógico, né? Ver o que realmente está provocando isso, qual atitude é mais marcante para a criança, que ela fica mais enciumada, prestar bastante atenção nisso, no comportamento dela. Hoje mesmo eu observei, a hora que eu fui dar banho no bebê, tava eu
e o papai dando banho no bebê. Ela ficou, gente, com uma carinha de dar dó observando. Ela tava muito ciumada. Então, assim, são coisas que eu não tinha o que fazer. A gente foi dar banho, ela tem que aceitar isso, mas a gente chamou, vem cá com a gente, fica aqui junto, né? Mas mesmo assim, cortava o coração de ver a carinha dela. Então, são coisas que a gente tem que observar. No momento, poderia ter passado despercebido, mas não, a gente está observando muito ela, porque ela teve febre, ela teve dificuldade para estar comendo, não estava comendo direito, teve febre 3 dias, né? Depois teve até diarreia, mas pro final do terceiro dia. Então, assim, a gente ficou muito preocupado com ela, porque não esperava, assim, que fosse chegar nesse ponto, né? Mas foi bem agressivo para ela. Ela ficou muito sentida com a chegada do irmãozinho, né? Então a gente tem que tratar com um sentimento assim, de cuidado mesmo, né? E isso pode acarretar, se a gente não tratar um ciúmes desse, a criança pode ter problemas futuros, né? Ela pode ficar mais depressiva, mais insegura, com medos, né? São coisas que ela pode sofrer lá na frente se não for tratado agora. Então é muito importante a gente observar os nossos filhos, né? Agora, dedicar um tempo especial para a criança, o que a gente não pode deixar de fazer é ter a rotina com ela, né? Por exemplo, a Helena não gostava muito de sair, tinha uma pracinha em frente à casa da minha mãe, que a gente sempre ia com ela. Minha mãe ia, eu também ia, fazer o passeiozinho na praça e voltava. Então, nós ficamos acho que 1 ou 2 dias sem fazer isso, não por mal, é porque realmente não deu tempo. E nós decidimos que isso não poderia mais acontecer, porque ela sentiu muito, né? São rotinas, coisas do dia a dia dela que a gente não pode deixar de fazer. Essa era uma, o passeio com ela, dormir com ela, deitar até que ela pegasse no sono, contar historinhas. São coisas assim que ela sente falta, né? Porque é muito presente na vida dela. Ela ficou muito ciumada com a minha mãe, comigo. Agora tá mais apegada com o pai dela, também tá sentindo muito ciúmes. Mas comigo ela tá até agora e assim, eu tô tentando, gente, trabalhar de uma forma que eu não deixe de dar atenção pro bebê e que ela participe, né? Porque não tem como. São coisas que o bebê precisa muito da gente e que não tem como a gente deixar de fazer. Na verdade, tem que ser feita uma adaptação ali, mas são rotinas que são necessárias, né? Lembrando que a gente tem que ter alguns cuidados, porque cada idade se manifesta de uma maneira. Uma criança de 2 anos, uma criança de 5, de 10, cada uma vai ter uma atitude diferente, a gente tem que trabalhar de maneiras diferentes, né? Com a maturidade da criança. Então, esse é um cuidado também que você deve ter. Algumas coisas que a gente não deve fazer em hipótese alguma é menosprezar o sentimento da criança, os ciúmes que ela está manifestando. Por quê? Achar que é besteira, que é frescura, que logo passa. Não, tem que se cuidar sim. Tem que buscar a causa, tem que prestar atenção no que está acontecendo e tem que cuidar sim. Não achar que é frescura, não achar que logo passa, porque isso pode acarretar problemas futuros para a criança. Achar fofo, ai que bonitinha, tá com ciúmes. Não, de maneira nenhuma, gente. A gente deve tratar com cuidado essa situação e não achar bonitinho simplesmente. Privar a criança de fazer coisas, né? Não deixar se aproximar do bebê, não deixar tocar no bebê. Tem que deixar sim, com a gente do lado, observando,
essa aproximação é extremamente importante e necessário para se criar um vínculo entre eles e tentar fazer esses ciúmes passar o quanto antes, né? Não falar para a criança, ai, não chega perto, não pega, não encosta. Desde que nós estejamos perto, do lado, né, cuidando para que não machuque nem nada, permitir sim que brinque, que encoste, que toque, que faz parte, né, dessa aproximação. Comparar, fazer comparações. Ah, porque o seu irmãozinho tá quietinho, porque o seu irmãozinho tá dormindo, porque o seu irmãozinho não chora. Não fazer esse tipo de comparação, porque vai criar um sentimento de humilhação para a criança, né? De, de ela se sentir pequena, de se sentir inferior. Então, isso a gente não deve fazer, esse tipo de comparação entre os dois, em nenhum momento. E coisas que podem ajudar muito a criança. Você parabenizar pelas atitudes, se ela pegou um brinquedo do chão e guardou, se ela comeu toda a comida, se ela tomou um banho sozinha, se ela se trocou. Parabéns, isso mesmo, que legal. Incentivar e fazer com que ela se sinta valorizada pelas coisas que ela está fazendo. Dar carinho, gente, que é muito importante. Tomar um tempinho para isso, de ficar só com a criança, abraçar, fazer as brincadeiras, as coisas, né, aconchegantes que vocês costumavam fazer, de só mãe e filho, de só pai e filho, aquele momento a dois ou a três, não sei, conforme a rotina de vocês, não deixar de fazer isso, né? E participar das atividades, sempre, chamar, vai dar um banho, vai trocar a fralda, vai trocar roupinha, vai dar um mamar, vem cá filho, vem cá filha, fica do ladinho, se ainda tá na mamadeira ou se vai tomar um leite, dá também oferecer para a criança ao mesmo tempo que você tá dando mamar pro bebê, tentar fazer coisas juntos, vai dar banho no bebê, em seguida já dá banho na criança ou antes na criança, sabe? Fazer coisas assim meio que juntas, em conjunto ou simultâneas ou uma antes ou depois, mas assim, coisas semelhantes para ele não se sentir diferenciado. Isso é muito importante. E observando o comportamento, ver como que a criança reage, né? Se ela está reagindo positivamente a isso, se ainda está tendo algum problema. E se você perceber que sua criança, seu filho ou sua filha está manifestando alguma coisa física, como febre, não está comendo, está ficando tristinha, moadinha, procure um médico, procure um pediatra, procure ajuda. Não deixe isso se prolongar por muito tempo, porque pode acarretar problemas futuros, né? Às vezes a gente deixa passar, vai passar. Um dia passa, outro dia passa, a gente vai ver uma semana, um mês e a criança tá lá, né? Com algum sentimento reprimido e a gente não sabe o porquê. E foi lá de trás, desse comecinho, que sentiu esses ciúmes, a gente não teve um cuidado e vai se tornando um outro sentimento. Então, sim, devemos tomar muito cuidado e agir o quanto antes. Uma coisa também que é muito importante é a gente tentar manter a harmonia no nosso lar, né? Não manifestar brigas, intrigas ou até mesmo situações de ciúmes entre os familiares, né? Tentar manter um ambiente saudável para a criança se sentir saudável e, lógico, não apresentar atitudes semelhantes a qual ele está presenciando. Então, sempre em harmonia, sempre com alegria, sempre passando para a criança essa tranquilidade, para que ela se sinta segura e tranquila. Então, esse é o nosso papel como pais, como família, como avós, seja qual for o seu parentesco com a criança, se você faz parte da rotina dela,
é bom sempre se atentar a tudo isso, a essas dicas que eu falei, ou a outras dicas, ou até mesmo procurar um pediatra quando você tiver alguma dificuldade. Mas é um assunto muito delicado e que merece atenção. Eu espero ter ajudado, colaborado de alguma forma. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você está gostando dos temas, desse tipo de assunto aqui abordado, se inscreva aqui no canal. Eu agradeço muito você que assistiu até agora. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!